Marcos, no capítulo 5, versículo 25. A mensagem é conhecida, a história, né? Mas essas duas coisas que queremos comentar: revelação e inspiração. Capítulo 5, versículo 25. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa mulher experimentou duas coisas aqui: uma revelação e inspiração. Primeiro, ela teve a revelação de que? De Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. Alguém revelou um segredo para ela. Alguém revelou o Senhor Jesus para ela. Olha, você está sofrendo tantos anos, né? Olha, e com esse fluxo de sangue, você já ouviu falar de Jesus? Nós temos que revelar Jesus para as pessoas. E às vezes não fazemos isso. Conhecemos Jesus, tivemos um encontro com Ele, mas parece que não encontramos verdadeiramente. Que quando você encontra, entenda, uma solução para um problema, você quer dar essa solução para todo mundo. Hoje, com o advento da internet, você vê como as pessoas querem passar segredos, né, da alimentação, segredos, entenda bem, de exercícios, de comportamento, às vezes. Olha, isso fez muito bem para mim, não sei mais o que, né? Fora, desculpe, as pessoas que usam até de outro, vamos dizer assim, de desejo, vamos dizer, não posso julgar muitas pessoas, porque aí você vê, por exemplo, a pessoa diz: olha, você está com glicose alta, faça isso, mas nunca faz. Eles vão, entenda bem, revelam, no finalzinho tem um negócio para vender, alguma coisa para mostrar, né? Mas dificilmente alguém chega assim falando logo o segredo: olha, mas eu comi casca de banana e foi bem. Não, o pessoal vai dar aquele enroleixo tão grande para depois falar alguma coisa. Devia ser, não sei, aí é as autoridades que devem controlar isso aí. Mas deixa eu explicar, mas aí tem ali. Então, mas em Jesus, nós temos que apresentar Jesus sem enroleixo, né? Apresentar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus que se fez carne habitando em nós, Jesus é aquele que sara as nossas doenças e enfermidades. Eu estava ouvindo o testemunho de um corredor de Fórmula 1, está vivo ainda, e ele sofreu um acidente muito grave. Esse foi o pior acidente da vida dele. Mas quando ele sofreu o acidente da vida dele, foi também o maior dia da vida dele. Porque nesse dia entrou também um corredor de Fórmula 1, um corredor de... Ele estava de Fórmula 1, né? Corredor de carro. E ele estava com uma Bíblia na mão. E ele brincou e disse: ele via assim: você veio me dar extrema-unção? Porque o acidente foi grave. Ele disse: não, eu vim te apresentar Jesus. Eu vim te apresentar, quer dizer, ele revelou Jesus para ele. E ele disse: então, o dia que eu tive o pior acidente da minha vida foi o melhor dia da minha vida, que eu aceitei Jesus, que eu conheci a Cristo, né? Quer dizer, uma coisa bonita. Mas a igreja de Cristo tem que fazer isso. Às vezes é na pregação e às vezes só com testemunho, porque quantas vezes, você diz: pastor Jaime, eu quando cheguei em casa falei que tinha aceitado Jesus, minha família até brigou comigo, e agora vai ficar um crente fanático, não sei mais o que, vai ficar um xarope, ou então vai ser um enganado, um manipulado agora. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, a minha mãe falou para a família dela, né, para a pessoa da família dela, para uma cunhada, o pai dessa cunhada, sogro de um tio. Ele disse: e daqui um dia, aí depois ficou sabendo que eu tinha me tornado pregador, eu sim, daqui a pouco o Gerim está rico aí, está ricão, que na mente deles é isso, né? E todos já são falecidos, já, tanto a tia já morreu com muita idade, e o pai dela, então, se tivesse vivo, tinha 100 e tantos anos, né? Na época já era um senhor de idade. Então, às vezes, pessoas rejeitam, mas aquilo nós temos que fazer, nós temos que revelar Jesus para elas pela nossa vida, pelo nosso testemunho. E às vezes não estamos fazendo isso. Nossa missão é revelar Jesus para as pessoas, mostrar Jesus para as pessoas, com a pregação, com a evangelização e às vezes com o nosso próprio testemunho, porque o nosso testemunho vai falar mais forte ainda. Nem sempre as pessoas aceitam de pronto, aí nós temos que pedir a Deus o quê? A inspiração.
entenda, para dar Jesus para elas. Vamos deixar, depois eu volto aqui. Vamos para João, capítulo 1, versículo 45. João, capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. O que ele está entregando? Uma revelação para ele. Achamos. Quer dizer, conhecemos. Olha só que bonito. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, não foi aceito logo de pronto. Nem sempre a pessoa aceita. Mas aí o Filipe teve o quê? Uma inspiração. Quer dizer, algo que veio de Deus. Teve uma inspiração. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para falar dessa maneira. Qual a maneira que ele disse? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Que nós temos que pedir a Deus coragem para revelar Cristo às pessoas, para revelar essa vida em Cristo Jesus, para revelar o amor dele para as pessoas, mas também temos que pedir a Ele a inspiração, entenda bem, para falar, porque nem sempre as pessoas vão aceitar de pronto. Então nós temos que ser inspirados por Ele para não falarmos da nossa mente, não falarmos como diz no meio evangélico, né? Vamos dizer assim, usando uma linguagem evangeliquez, né? Para não falarmos na carne, quer dizer, não falarmos da nossa mente, não falarmos com a sabedoria humana, mas falarmos de algo dado por Ele, por isso que é inspirado por Ele. E Ele foi inspirado aqui. Quer dizer, não discutiu, não debateu, só disse: vem e vê. Quantas vezes isso acontece? Falamos de Jesus para alguém, a pessoa diz: eu não creio nisso, desculpe, mas é picaretagem, eu não creio dessa maneira, não sei, acho que é manipulação, não sei mais o quê. E aí você vai com muita capacidade dada por Deus, inspirado, você vai dar. Um dia assiste. O que custa um dia você ver o nosso programa no horário tal, no canal tal? Olha só, você, quer dizer, você fala inspirado por Deus, você não discute com as pessoas. Ele não discutiu, ó, vem e vê, vem e vê. Quer dizer, ele pode dizer: não, eu não vou não, mas ele foi. Quando a palavra é inspirada, o seu Deus é que deu aquelas palavras. Então aquela palavra foi inspirada pelo Senhor, o Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir. Quando damos uma palavra inspirada, quer dizer, dada por Ele, Ele vai tomar conta. E valeu. E disse assim: vem e vê, não é? Jesus viu Natanael vir ter com ele, então Natanael foi. E disse dele: eis tem aqui um israelita em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Aí, meu irmãozinho, é uma coisa muito bonita. Esse contato da pessoa com Deus, que às vezes vem de uma maneira direta assim. O pastor, o obreiro fala com a pessoa, dá uma palavra, e às vezes até na própria pregação. Um dia desse eu estava dando, mas eu sempre falo isso. Porque naquele dia foi uma palavra que foi direto ao coração dela. Uma senhora estava presente, sentada lá atrás. Eu estava falando sobre você não guardar nada de mal no seu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, não deixa a mágoa entrar, não deixa o ódio entrar, não deixa o rancor entrar. Aí eu estou falando, ela, a senhora lá atrás, pensando, né? Já viu alguém pensando com os seus botões? Esse é o pastor Jaime está falando isso, porque ele não está no meu lugar, né? Ele não passou pelo que eu passei. Ela tinha passado uma coisa muito traumática. E quando ela falou isso, eu acabei de logo depois falar: talvez você está dizendo assim, pastor Jaime está falando isso porque ele não está no meu lugar, porque ele não passou pelo que eu passei. Disse: mas puxa, pastor Jaime, você falou tudinho que estava na minha mente. Tudo que eu estava pensando, você falou. Quer dizer, eu falei inspirado ali. Aí, quer dizer, se revelou, ela mostrando que eu não conheço o pensamento dela, mas ela entendeu que era Deus falando com ela. E aquele dia a situação mudou. Fique atento. Nós temos que estar ligados com Deus, bem, coragem, ousadia, como a igreja pediu. Senhor, dai-nos ousadia para pregar a tua palavra. Atos 4, 29. Nós precisamos de ousadia para revelar Jesus para as pessoas. Mas nós precisamos de comunhão com Ele para sermos inspirados por Ele, para falarmos por Ele. Ou seja, Ele vai falar através de nós. Isso é importante. Quer dizer, Ele vai nos inspirar para aquilo, Ele vai nos dar capacidade. E nem sempre estamos ligados com Deus. Eu estava falando hoje, falei com um amigo, falei: nós temos que aprender a ser firmes e constantes na oração, na comunhão, e não somos. Marcamos uma coisa: Deus, todo dia eu vou fazer isso, e não fazemos, não é verdade?
Senhor Deus, eu vou agora ler a Bíblia. Senhor Deus, todo dia eu vou orar tantos minutos. Senhor Deus, todos os dias eu vou evangelizar. Todo dia eu vou falar do Senhor para uma pessoa. Eu vou revelar o Senhor para uma pessoa. Mas a vida é agitada, a vida é corrida. E quando você vê, você não cumpre aquele compromisso. É melhor que não vote do que vote e não cumpra. Tem que pedir perdão. Deus, eu fiz um voto contigo. Deus, eu fiz um propósito contigo de orar, de todo dia falar do Senhor para alguém. E não estou falando do Senhor. Quer dizer, nós somos relaxados, desculpa a expressão, ou negligentes. Quer dizer, nós não estamos fazendo a obra como deveria. Nós vamos ganhar. Porque na lei de Deus é a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. É dando que você dá Jesus para as pessoas, você vai ter mais Jesus na sua vida. Você vai entregar o amor de Deus, mais o amor de Deus vai. Cada dia você vai ficar mais apaixonado ainda pelo Senhor, entregando Jesus para as pessoas. Aí nós conhecemos. Então ele ficou perplexo e diz assim: antes que eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Espantado ele ficou ali, perplexo. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. É verdade. Aí, quer dizer, Jesus vai se revelar mais e mais para ele. Foi para nós. Quer dizer, foi um dia que nós fomos tocados por uma palavra, por uma oração, entenda, por um gesto, por uma atitude de uma pessoa. Quer dizer, Deus se revelando ali para nós, e nós passamos a ter mais revelações dele. Nós passamos a conhecer mais a Jesus, nós passamos a nos envolver mais com Jesus. E disse: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vai ser demais. Quer dizer, você vai ter tanta revelação de Deus e tanta inspiração. Vem o Filho de Deus, quer dizer, vem a unção dele sobre você, vem a capacidade dele, vem a inspiração dele. Você vai falar muito inspirado por ele. Você vai ficar surpreso quantas vezes você vai abrir a boca, entenda bem, inspirado para entregar aquela revelação. Então fique atento. Aquela mulher teve tudo isso. Quando ela ouviu falar de Jesus, revelaram Jesus para ela. Nós temos que revelar Jesus para a nossa família, para a nossa casa. Repito, nem sempre, às vezes, entenda, vai ser com pregação, vai ser com testemunho da nossa vida. As pessoas vão notar que nós mudamos. Lá no livro de Deus, eu estou dando um resumo para você do dia. Deuteronômio 28:10, a Bíblia diz: todos verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Quando? Quando você começar a guardar a palavra. Quando você começar a viver a palavra, as pessoas vão começar a notar que você é chamado pelo nome do Senhor e terão temor. O que é temor? Respeito, vão ter temor, respeito de você. No começo podem criticar, julgar, no começo podem debochar, podem escarnecer, como zombaram de mim, zombaram de você também. Virou crente, virou não sei o quê, virou manipulado, virou bobão, não sei mais o quê, virou fanático. Mas com o tempo as pessoas vão notar que nós estamos incomparavelmente melhor, que realmente nós mudamos. Então nós temos que revelar Jesus para as pessoas. Alguém revelou Jesus para ela, alguém foi e falou claramente, mostrando o amor de Deus para ela, revelando Jesus para as pessoas, né? Aí diz assim: porque dizia, aí, ouvindo falar, Jesus veio por detrás, versículo 27 do capítulo 5, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Opa, que bonito isso aí. Quer dizer, ela foi, primeiro teve a revelação, alguém falou, agora ela foi inspirada. O que eu vou fazer? Quer dizer, ela não pensou isso dela mesma. Não foi uma coisa dada por ela. A Bíblia diz, Paulo escrevendo já, aí já é o conhecimento, né? Você vai ter mais e mais conhecimento de Deus. Qual é o conhecimento que Paulo deu para nós? Nossa capacidade não vem de Deus, não vem de nós, perdão, de nós mesmo, mas de Deus, perdão. A nossa capacidade vem de Deus, não somos nós. Não foi ela por ela, mas capacidade dada por ela, foi inspiração, ela foi inspirada. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Quer dizer, ela foi inspirada pelo Senhor a fazer algo. Somos nós. Quantas vezes somos inspirados a agir de uma maneira, às vezes pegar um copo com água, entende? Temos que orar. Pastor não pode andar na carne, quer dizer, no natural dele. Ele tem que estar ligado com Deus para Deus inspirá-lo a fazer as campanhas, quer dizer, para tomar atitudes de fé que às vezes dá. Você já ouviu o pastor inspirado? Não pode.
por favor, não estou julgando ninguém, pode ser que alguém faça na prática, né? Quer dizer, na carne, no natural, mas muitos inspirados assim, olha, eu vou dar um pedaço da minha gravata, ou vou tocar minha gravata nos enfermos, né? Vou tocar aqui, eu vou passar ali, todo mundo vai tocar na gravata, vou tocar na túnica. Eu lembro que a última vez que eu manifestei demônio quando cheguei na igreja, que eu não era de Jesus, eu comecei o processo de libertação, foram 3 dias, no terceiro dia foi até o dia da túnica, o pastor estava usando a túnica, foi um ato de fé, mas foi inspirado, tanto que não houve mais manifestação, fui liberto completamente, acabou ali. Então temos que estar ligados com Deus, né, para ser inspirado a fazer algo. Ela foi inspirada, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aqui parece que Jesus não estava inspirado, não. Jesus está querendo se revelar mais e mais para ela, se revelar mais e mais para nós. Entenda? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Jesus já sabe tudo a nosso respeito. É como se você voltar, parece que ele não estava esperto, é o jeito dele agir. Se você voltar no início com Adão e Eva, você vai ver isso. Ele perguntou: Adão, 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 onde estás? Imagine o jardim, o eco fez daquela voz do Senhor, hein? Imagine, Adão, ele não sabia onde Adão estava. Eu brinco sempre, ele podia chegar por trás do Adão, o Adão estava escondidinho lá, né? Ele chegava atrás do Adão e falava assim: Eu tenho um netinho que ele tem essa brincadeira comigo, aí Deus céu, eu brinco: rapaz, não faz isso que eu já sou um senhor de idade já, não brinca comigo. Quantas vezes chega assim e fala: eu faço assim, né? Brincando com ele: você não faz isso com o vovô já está com idade já, né? Aí, entenda, Deus podia dar esse susto em Adão, né? Podia fazer o Adão tremer, mas não, é o amor dele. É a mesma coisa: mas quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? O dia de cruzar, olhar com ela assim, ele não vai falar não, é? Quem me tocou? Quem me tocou? Quer dizer, provocando ela para conhecê-lo mais ainda. É como Adão ia conhecer, não tinha que se esconder dele, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que sabe tudo. E ele disse: Adão, você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Ué, você não é Deus? Não, é o amor de Deus. Quer dizer, querendo a confissão dele, para ele conhecer mais o amor dele. Deus queria se revelar para ele, que não queria deixar despido, envergonhado no mundo espiritual. Queria trazer para ele uma túnica de pele, ele estava vestido de folha de figueira. Não pode, o homem não pode cobrir a sua nudez. O homem não consegue cobrir a sua nudez. Não adianta a caridade, é muito boa a caridade, devemos praticar, mas ela não cobre a nossa nudez. Entende? As nossas boas ações não cobrem a nossa nudez. Não adianta. Não existe lei da compensação. Eu fiz coisa errada, mas vou fazer coisa boa. Não. Existe só a confissão para pagar o pecado. E às vezes a pessoa não quer fazer isso. Aí já estou falando aqui a inspiração para você. Quer dizer, inspirado para falar contigo. Não tente consertar as coisas por você mesmo. Não tem que se vestir de folha de figueira, você tem que se vestir pelo Senhor. O Senhor é que tem que te vestir. Sem mim nada podereis fazer. Deus estava se revelando para ele. Aí vai mostrar aqui uma coisa bonita. Então a mulher que sabe, ele contou-lhe toda a verdade. Disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Ele vai revelar muito mais para você. Se você se mostrar para ele, quer dizer, você agir conforme ele dirigir, inspirado por ele, você vai conhecer muito mais. Então a mulher teve coragem, a coragem que ele deu. Quem deu essa coragem para ela falar ali, no meio de todos, foi o Senhor. O Senhor deu coragem para ela. Ela falou: fui eu, Senhor, não vou esconder mais não, fui eu. Mano, porque a pessoa, aí já contamos aqui, mas tem gente começando, que a pessoa com fluxo de sangue, ela era considerada imunda na lei de Moisés. Tinha aí imundias que era temporária, entendeu? Tinha uma que era permanente. Pessoa, por exemplo, ia a um enterro, tocasse no defunto, ele estava imundo até o dia seguinte, né? É uma coisa temporária. A pessoa com fluxo de sangue é até ser permanente, enquanto houvesse o fluxo de sangue. Pessoa com lepra era enquanto houvesse a lepra ali. Era uma coisa, né, permanente, até aquilo sair.
entende? E aqui, nesse caso, ela não podia estar ali, mas ela foi que teve coragem, o Senhor deu coragem, tanto que ninguém falou nada, porque ela fala da cura, que ela não tinha mais aquilo. Vai em paz, diz assim, e ser curada deste teu mal. Aí ele se mostrou mais para ela. Essa é a mensagem de hoje. Irmãozinho, vamos andar com Deus. Deus quer se revelar mais para nós, mas vamos revelar Jesus para as pessoas. O que nós já recebemos dele, entenda bem, nós temos que dar. O que eu tenho, eu te dou. Eu fico preocupado, se eu não dou salvação, porque eu não tenho salvação, se eu não dou coisa, porque eu não conheci o Deus da cura, mas se eu conheço o Deus da cura, eu tenho que dar para as pessoas. Nós não podemos, aí nós temos que pedir a Deus, Deus capacita, inspira-nos, ó Deus, para revelarmos o Senhor para as pessoas. Quer dizer, essa é a comunhão, aí a oração, a busca, o envolvimento com o Espírito Santo. Domingo vir para a igreja, não entre movendo desigrejado, eles vão usar uma porção de argumentos. Não, pastor quer a pessoa na igreja por causa do dízimo, já vimos por causa da coisa. Mas espera aí, hoje com a facilidade que tem, alguém precisa vir à igreja para dar dízimo? Não, aqui nós ensinamos até os membros depositarem, nos nossos envelopes de dízimos, tem as contas. Nós, então, incentivamos a pessoa a depositar e mandar o comprovante para a Igreja da Graça que ela frequenta, porque a conta é igual no Brasil todo. Nós vamos ter várias contas, temos tem a conta das missões e a conta das igrejas, que é onde você deposita o dízimo, mas é a mesma titularidade. Aí a pessoa envia o comprovante para a Igreja da Graça que ela frequenta, quer dizer, ela não precisa nem estar presente na igreja. Por que ela vem? Muita gente gosta de entregar na hora, às vezes nas maquininhas, às vezes tem gente, pouquíssimas pessoas usam cheque, ou ainda tem gente que usa cheque, e às vezes até a cédula mesmo a pessoa entrega, gente, mas tem essa facilidade. Então não é essa desculpa que o desegrejado dá, não, porque o pastor quer o dízimo. Não. O dízimo é necessário para Deus, não é do pastor, é da igreja. O dízimo é do Senhor, isso é normal, entende? Mas a pessoa não precisa vir à igreja. Por que tem que estar? Porque é a congregação, é o corpo reunido recebendo a força de Deus. No Pentecoste, ele podia derramar o Espírito Santo em cada casa. Não, foi naquela reunião, eles estavam reunidos. Então, é muito importante a reunião solene, você estar presente. Aqui a igreja cristã se reúne aos domingos, primeiro dia, o dia da ressurreição. Mas não é no sábado, não, irmão, o sábado Jesus cumpriu por nós. O sétimo dia você vai encontrar debate teológico, não entra também nessa não. O dia você tem um dia para congregar, para se envolver com Deus. Então o domingo é aquele dia de louvar a Deus, adorar a Deus, buscar ao Senhor de todo o coração. Aí tem as campanhas, como hoje a campanha da família, né, que a igreja faz, aí conforme as suas necessidades você vai participar. No domingo é o dia do Senhor. Então voltando aqui, duas coisas hoje que vocês receberam, não esqueça, revelação e inspiração. Aí, cada dia que você tiver mais, você vai ter o conhecimento. Aí você vai ter o quê? A chamada investigação. Você vai investigar na Bíblia. Para quê? Conhecer. Você vai conhecer mais. Conhecer. Você vai ter desejo de conhecer mais. Aí a Bíblia é o conhecimento que você vai ter. De cada dia que você vai conhecendo, você vai tendo a vida de Deus em você. Muito importante, então. Inspiração, revelação, também conhecimento. Vai fazer você crescer. Tem muito de Deus, mas tem que buscar esse conhecimento. Meu povo sofre porque falta conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento, que é investigar na Bíblia, é entrar nessa investigação de querer conhecer mais Deus, querer conhecer mais. Às vezes você puxa, eu quero conhecer mais da vida da pessoa. Não, você tem que conhecer da palavra de Deus. Realmente, quando o rapaz vai namorar a moça vai namorar o rapaz, ele começa a investigar, ele precisa conhecer mais a vida da moça, a moça quer conhecer mais a vida dele. Bem que nós temos a palavra de Deus, que quem está em Cristo é uma nova criatura. Para conhecer uma moça que pode ter tido uma vida errada, mas ela é nova criatura, tem que saber sobre isso também, é muito importante, mas já é outra mensagem para outro dia. O que nós ouvimos hoje é bastante, você recebe a palavra, você dá a palavra para as pessoas, você recebe então revelação, você entrega a Jesus, você dá revelação para elas, mas você precisa dar inspiração para não falar de si mesmo, falar como falou, entenda Filipe para Natanael, vem e vê, e você vai ver muito de Deus.